10 pessoas morreram e 3 ficaram feridas no incêndio no fim da madrugada no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio. A gente já começa essa edição do Bom Dia Brasil com imagens ao vivo do nosso Globocop. Esse é o lugar conhecido como Ninho do Urubu, onde treinam o time de futebol profissional e também as categorias de base do clube. E os bombeiros acabaram de confirmar que o alojamento atingido pelo fogo era usado pelas categorias de base, ou seja, era um lugar cheio de meninos, de adolescentes. O Guilherme Peixoto está no Globocop e tem outras informações para a gente. Guilherme. Ana, uma tragédia nessa sexta-feira que deixa o Rio de Janeiro em trauma. Esse aí é o Ninho do Urubu, a sede de treinamento do Flamengo, que fica em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Esse incêndio começou por volta das 5 horas da manhã. A gente está aproximando a imagem para te mostrar a área que foi totalmente destruída. Aí funcionava um alojamento onde ficavam os jogadores da base do time do Flamengo. O Corpo de Bombeiros disse agora há pouco que ainda não há a identificação dos corpos. A equipe de socorro acredita que esses jovens estavam dormindo quando o fogo começou, ainda de madrugada. As vítimas teriam entre 14 e 17 anos. Essas são as primeiras informações ainda preliminares divulgadas até agora. São, ao todo, 10 mortos e 3 jovens resgatados feridos, um deles em estado grave. O combate ao fogo acabou, o Corpo de Bombeiros faz nesse momento um trabalho de rescaldo. Veja só, nessa imagem aérea aqui do Globocop, dá para ver tudo retorcido nesse alojamento atingido pelo incêndio. E o que nos impressiona aqui do alto é o tamanho das chamas, a altura que o fogo chegou. Vamos abrir um pouquinho a imagem para te mostrar que bem ao lado desse alojamento tem um poste. No alto do poste tem marca do incêndio. Veja só, a árvore ali do lado também queimada. A estrutura do telhado completamente retorcida. Então, repetindo a informação, confirmada há pouco pelo Corpo de Bombeiros, são 10 mortos e 3 feridos aqui nesse grande incêndio na sede de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Como eu ia dizendo há pouco, o combate ao fogo acabou, os caminhões do Corpo de Bombeiros continuam por aqui e agora começa uma segunda fase desse trabalho, que é o trabalho de rescaldo. O Corpo de Bombeiros está revirando os escombros, os destroços, até mesmo para tentar identificar onde esse fogo começou e de que forma esse incêndio começou. São pelo menos 3 caminhões do Corpo de Bombeiros por aqui, várias ambulâncias. Ana. Meu Deus, estamos todos consternados aqui, Guilherme. Vamos agora falar com o Edivaldo Dondossola. Ele está em frente ao Ninho do Urubu e tem outras informações ao vivo para a gente. Edivaldo. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. A gente está exatamente aqui em frente ao centro de treinamento. Tem um muro bem grande, um portão grande. A todo momento tem movimentação por aqui. Desse local a gente não consegue ver exatamente o ponto do incêndio, mas olha só a quantidade de gente que já chegou por aqui. São funcionários, são parentes, familiares, porque quando ainda não há informação de quem são as pessoas, as vítimas que morreram e também esses 3 que ficaram feridos durante esse incêndio de grandes proporções que atingiu aqui o centro de treinamento do Flamengo, muita gente veio para cá agora cedo, assim que soube das primeiras notícias, para tentar algum tipo de informação. Então são pais, são parentes, são mães que chegam aqui muito aflitos, tentando buscar algum tipo de informação, saber se o filho está bem, se o filho está nessa lista de pessoas feridas ou de pessoas que morreram. Até agora a gente volta a confirmar para vocês, são 10 mortes e 3 vítimas feridas até o momento, uma delas em estado grave, que foram levadas para hospitais aqui da zona oeste do Rio. A gente volta a lembrar, né? Agora a gente tem essa tragédia causada pelo fogo. Ainda essa região se recuperava dos estragos provocados pela chuva. Muitas dessas casas aqui em torno, aqui ao centro de treinamento, ainda estavam sem água e sem luz por causa de toda essa tragédia que aconteceu na cidade desde segunda-feira com a chuva. E agora, infelizmente, a gente tem essa nova confirmação de mais mortos e mais feridos nessa tragédia provocada pelo fogo agora cedo. Ana. Estamos de volta com outras informações ao vivo do incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. O incêndio matou 10 adolescentes. O centro fica em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Edivaldo Dondossola está por lá e traz as últimas notícias para a gente. Edivaldo. Olha, Ana, a movimentação é cada vez maior aqui em frente ao centro de treinamento do Ninho do Urubu. Muita gente está vindo para cá em busca de informações de parentes e filhos que possam ter sido vítimas dessa tragédia. A gente já tem, por enquanto, os nomes dos 3 feridos que foram levados para o hospital. Esses nomes foram confirmados pelos médicos. Olha só, Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, e Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos. O Jonathan é o paciente em estado mais
grave. Mas a lista com os 10 mortos ainda não saiu. Por isso que é tão grande a movimentação aqui de pessoas, parentes que vêm a todo momento, chegam a todo momento aqui tentando buscar informação. A gente está num ponto distante do local onde houve esse incêndio, porque aqui o espaço, o terreno é muito grande. Então as famílias, os parentes ficam aqui pelo portão, por essas frestas, tentando falar com os funcionários que estão lá dentro para tentar buscar algum tipo de informação, já que a gente já tem até agora a lista com os nomes dos feridos, mas até o momento o clube ainda não divulgou a lista com os mortos. Agora há pouco um tenente do Corpo de Bombeiros falou que os bombeiros foram acionados por volta das 5h17, 5h17 precisamente da manhã para esse incêndio, e provavelmente no momento em que esse fogo começou, os adolescentes estavam dormindo dentro do alojamento, o que contribuiu para o tamanho dessa tragédia. Volto a dizer para vocês, até o momento, 10 mortes confirmadas e 3 feridos, um deles em estado grave. Ana. Os nomes dos feridos já temos, né, Edivaldo, mas ainda não temos os nomes dos 10 adolescentes mortos. Já sabemos que são meninos entre 14 e 16 anos. Dá para imaginar a angústia das famílias até se ter uma confirmação das notícias. Obrigada, Edivaldo.